A minha especialização eu sou pedagoga de formação. Então, a minha contribuição para esse evento é pensar como é que então conversa as tecnologias, como é que isso está chegando na escola do ponto de vista de quem está na escola, do pedagogo, tá? Na Fundação Vitor Tivita, então eu queria começar a apresentação falando um pouco sobre a fundação para vocês entenderem um pouco como que ela funciona. O slide de vocês que mudam ou eu? Pode ir para o próximo. Então, a Fundação Vitor Tivita é uma fundação sem fins lucrativos que foi fundada pelo Vitor Tivita, que já faleceu, e que o Vitor Tivita é o mesmo fundador da Editora Abril. Mas a fundação funciona no mesmo prédio da Editora Abril, mas ela não tem uma ligação direta com a editora. Quer dizer, nós somos funcionários da Abril, mas a fundação tem uma participação própria. Eu prefiro ficar comigo. Obrigada. Então, e o fundador, o Vitor Tivita, ele tinha esse sonho, quer dizer, por mais que ele era um jornalista, ele pensava em como as informações iam chegar às pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele tinha esse sonho de lutar por uma educação de qualidade. O atual presidente da Fundação Vitor Tivita, que é o Roberto Tivita, filho do Vitor, ele sempre conta uma história, que quando o pai dele faleceu, que eles foram olhar no cofre o que o pai tinha deixado para eles, e aí ele olha e o pai deixou todo o dinheiro para a fundação e deixou a editora para os filhos e falou: olha, se vocês não conseguirem ganhar dinheiro com a editora, vocês não merecem ter o dinheiro que vocês teriam. Então, eles ficam com a editora e a fundação, então, começa com esse sonho, já existia antes, obviamente, já começa a revista Nova Escola, mas de lá para cá, a fundação vem crescendo. Tá? Então, atualmente, gente, as ações da fundação... Tem que mudar no próximo aqui, né? Isso. Então, hoje, a fundação tem como missão qualificação, valorização e pesquisa de educadores, principalmente educação infantil e ensino fundamental. Tá? Algumas ações são voltadas para o ensino médio, mas são menores. Por quê? O que se pensa, já se pensou em mudar isso, mas sempre o que se pensa é que, tendo uma boa educação básica, se o Brasil conseguir garantir essa primeira educação, a educação básica, os outros anos deveriam ir melhor, né? Bom, o que a Fundação faz? Nós temos as publicações que são duas revistas, uma mensal, que geralmente quem é professor conhece, que é a revista Nova Escola, que já está no mercado há muito tempo, e uma revista mais recente, que chama Gestão Escolar, voltada para gestores, coordenadores e diretores, e ela é bimestral. Tá? Além disso, tem um site e cursos online, que eu vou falar um pouquinho mais detalhado hoje para vocês. Isso ligado à qualificação. Relacionado à valorização, nós temos o Prêmio Educador Nota 10, que acho que algumas pessoas conhecem, não sei se professores do SESI costumam se inscrever, mas eu não sei aqui quem é professor e tal. Esse prêmio é voltado para professores de educação infantil e ensino fundamental. E um portal que são as boas práticas da educação, que, na verdade, funciona no site da Fundação Vitor Tivita. Mais recentemente, a gente criou uma nova área dentro da Fundação, que é a área de pesquisas. Essas pesquisas, a ideia é pensar em temas que contribuam para as políticas educacionais do país. Então, recentemente, a Fundação fez uma pesquisa em parceria com a Fundação Carlos Chagas sobre educação infantil, a qualidade na educação infantil. Há um pouquinho de tempo atrás, ainda no início do ano, fez uma pesquisa com uma instituição daqui, a Sesgran Rio,
voltada à prática de professores no ensino da matemática. Então, essas pesquisas têm como ideia pensar no que está acontecendo no âmbito, no panorama nacional da educação e se transformam em publicações que são disponibilizadas para todas as redes públicas e universidades. Bom, então, esse é o site da Fundação, e aí, se vocês quiserem entrar, todo o conteúdo produzido pela Fundação é aberto, de uso livre. Quer dizer, sempre tem aquela coisa da regra da internet, que no uso não é... tem direitos. Se for usar em cursos pagos e tal, precisa pedir autorização, mas o uso pessoal é livre, aberto, o conteúdo é aberto. Tá? E aqui estão, então, as publicações realizadas pela Fundação. Então, além da revista Nova Escola, que eu falei, a revista Gestão Escolar, esses exemplares, que são livros mesmo dos estudos e pesquisas educacionais, e as edições especiais. A edição especial, muita gente pergunta, mas assinante não recebe e tal. Quem assina? A edição especial é um extra. Então, não vai para assinante, precisa ser comprado em banca ou pelo site da Editora Abril. E as edições especiais, o que elas trazem? Na verdade, elas são mais voltadas para um segmento, porque na revista a gente tenta abarcar todos o segmento da educação infantil ao Fundamental 2 e todas as disciplinas. Então, muitas vezes a gente pensa, bom, mas eu queria tanto saber de determinado assunto. Tem na revista, mas tem um pedaço menor. A edição especial, ela volta e tem mais conteúdo e mais aprofundamento sobre um conteúdo. Por que eu estou falando de edição especial? Porque... aí aqui tem o site da Nova Escola. O site da Nova Escola também é totalmente aberto. Então, tudo que sai na revista, todas as matérias, reportagens, planos de aula, estão todos disponíveis para os professores aqui. Bom, e aí... Hoje, o que eu vou falar para vocês? O que eu pensei em contar um pouquinho foi sobre um dos especiais que a gente fez, que é um especial sobre tecnologia. Então, esse especial é um especial que a gente produziu ele tanto na versão impressa como na versão digital para tablet. E é um especial que a gente pensou sobre como é que... A ideia era pensar como é que está se usando essa tecnologia em sala de aula. E é isso um pouco que eu vou contar para vocês. Por isso que eu falei um pouco mais sobre os especiais. Bom, o que a gente pensou em primeiro lugar, né, gente? Para pensar, por exemplo, todas as matérias da Nova Escola, a gente sempre pensa na relevância que ela vai ter para o cenário educacional do país. Porque a revista Nova Escola atualmente está com, acho que, 800 mil exemplares mês. Então, ela é uma revista que tem uma circulação bem grande em todo o território nacional. Então, quando a gente pensa numa matéria, a gente tem uma equipe enorme, né, jornalistas e pedagogos, na verdade, nós somos em duas, mas que a gente pensa se aquele assunto tem relevância para o cenário educacional. E o que eu quero contar para vocês hoje é um pouquinho desse pensamento que a gente teve antes de produzir esse especial de tecnologia. Porque o que a gente pensava? Que, bom, todo mundo está falando aí de que tem que usar a tecnologia, os professores têm que levar a tecnologia para a sala de aula. Mas a gente queria entender melhor o que isso significa. Só um minuto. Então, aí a gente ficou pensando o seguinte. Bom, existe essa ideia de que, então, os professores precisam usar a tecnologia, mas qual é a formação que esses professores têm para... Sou eu que estou fazendo esse barulho? Para o uso da tecnologia. Existe uma crítica muito ferrenha, não sei se às vezes até da própria mídia e de pessoas da opinião pública, que, por exemplo, quando o governo estava distribuindo tablets para alguns professores, falavam não adianta nada distribuir tablets se os professores não são formados para usá-los. E não adianta pôr computador na escola se o professor não tem formação para usar esses computadores.
E a gente, em parte, concorda com isso. Em parte, a gente pensa o seguinte, bom, todo mundo aqui imagina que use celular, porque até teve 1000 avisos, desliguem o celular, deixe o celular no modo silencioso. Quem aqui fez curso para usar celular? Então, você compra um celular novo, você começa a apertar um monte de botão lá e vai usando. Um ou outro lê o manual, né? Nem sempre, porque assim, ler manual é algo que a gente não costuma fazer, mas você vai apertando e vai usando. A maioria das pessoas que estão no mundo e usam essas tecnologias não tem um curso específico para aprender a usá-las, e mesmo assim pode usá-las, né? O que, às vezes, a gente não sabe, aí pergunta para o outro. Por exemplo, eu estava brincando com o pessoal aqui. Eu uso o Macintosh para trabalhar. É meu computador de trabalho. E quando eu montei essa apresentação, teve slide que não aparecia a imagem. No Macintosh aparece, quando vai para o PC não aparece. Por quê? Eu não sei dizer, mas aí você vai, mexe daqui, mexe de lá, dá um jeitinho... E a apresentação está com as imagens, porque a gente conseguiu botar a imagem aqui. Isso é o uso de tecnologia. Como é que se aprende a fazer isso? Você vai fazer um curso, uma formação para isso? Não. Se aprende usando. Então, eu gosto muito do Nelson Preto, ele é das referências que a gente tem nesse especial de tecnologia, mas quando a gente... E esse é um hábito da revista. A gente, toda vez, qualquer matéria, qualquer reportagem, sempre tem autores, tem pessoas que estudam mais profundamente aquele assunto como referência. Então, na Fundação mesmo, nós só temos 2 pessoas que são pedagogas, que são da área da educação, mas nós temos muitos consultores, ou que são pessoas colaboradores, que são fontes, que são pesquisadores de determinados assuntos, né? Então, por exemplo, a minha área de pesquisa é didática da matemática. Não é a tecnologia propriamente dita, mas é a didática, é como dar aulas de matemática. E quando a gente vai fazer um assunto, um especial que tem um aprofundamento maior, a gente vai, então, buscar quem pesquisa o assunto em diversas regiões do país, e fora do país também. Então, essa ideia, o que o Nelson fala, que nos interessa muito, é assim, que o uso da tecnologia e a formação vinculada à tecnologia não pode estar vinculada a saber usar a máquina. Preciso ensinar como que eu aperto o dedo, como é que eu uso meu dedinho para buscar uma informação na internet. A formação, ela é para além disso. Tem uma ideia... Ai, mudando aqui. Ela vai além dessa perspectiva operacional, ou da técnica mesmo, do que ela tem que fazer. A formação é muito além. Então, não preciso ter alguém que me ensine, até posso ter alguém que me dê dicas de como usar uma planilha do Excel, como usar melhor os recursos do Word, mas isso não faz a diferença em sala de aula. Porque a nossa defesa é: dê o computador na mão do professor, deixa o professor usar, deixa ele mexer, explorar, apertar o botão, navegar na internet, acontecer problemas, sumiu a imagem, apareceu a imagem, e que ele vai poder fazer uso dessa tecnologia. Agora, por outro lado, o que eu acho o que a gente vê que está envolvido na ideia da formação é como é que eu uso os recursos da internet, os recursos da tecnologia, no que eles têm de específico. Então, não sei se quem teve a oportunidade de passear até aí por baixo pela exposição, que vai mostrando, né, como que era a escola nas diferentes épocas. E o que a gente vê é que, hoje em dia, aquela primeira sala de aula que tem um quadro negro e o giz,
ainda é a sala de aula que a gente encontra na maioria das cidades, das escolas brasileiras. Então, a sala de aula comum da maioria das escolas brasileiras ainda é aquela sala de aula, primeira salinha que está lá na exposição da evolução. Agora, por que eu só tenho um quadro negro e um giz? Será que eu não posso dar uma boa aula? Será que eu preciso da lousa digital ou da tecnologia ou do... Então, não é que aqui eu queria deixar claro que não é que eu estou dizendo que não precisa. Eu acho que precisa, porque é isso que está... o mundo hoje usa essa tecnologia. Agora, como é que essa tecnologia que os alunos usam está conversando com a escola e com as práticas educacionais e com as práticas de sala de aula do dia a dia, né? Bom, então, o que nós temos aí? Que essa tecnologia, o uso da tecnologia, ela é ausente da formação de professores. Quando os professores têm algum uso ainda, alguma matéria voltada para isso, para a tecnologia, geralmente é uma formação voltada para o uso do Word, do Excel, esses meios mais comuns que circulam no mercado. Então, por exemplo, usar o PowerPoint, como eu estava usando hoje, para tentar colocar uma imagem e tal, a gente não aprende nunca numa universidade ou num curso voltado para a formação de professores. Então, aí a gente usou também como referência, eu acho que eu queria compartilhar com vocês, um estudo que foi realizado por duas argentinas, que é a Cecília Aide Ezeni e a Maria Eugênia Daniele. Então, elas fizeram um estudo na província de Córdoba, entre 2009 e 2011, em que elas foram observar como é que a tecnologia estava incorporada na formação dos professores. E por que a gente usou uma pesquisa realizada fora do país? Porque a gente encontra muitas semelhanças com a realidade brasileira. Então, essa pesquisa a gente usou porque é uma pesquisa muito específica desse assunto, mas nós encontramos semelhanças aqui no Brasil. Bom, então, um pouco aquilo que eu estava falando para vocês. O que elas encontram como resultado da pesquisa? Nos cursos de formação, quando elas encontraram alguma matéria ligada às tecnologias de informação e comunicação, elas estão muito voltadas para essas habilidades pragmáticas, para aprender a mexer no programa. E, geralmente, voltadas para esses mais comuns, que vão ter o uso depois nas empresas e no trabalho, que é no Word e no Excel. E o que elas analisaram vai mostrando que, então, tem um atraso. Os planos e os projetos a carga horária e a grade curricular desses cursos estão muito atrasados em relação ao uso dessas novas tecnologias. E aí nós vamos pensar o seguinte: bom, quando tem um curso que parece meio prático, e como é essa relação entre o que é usar um Word e um Excel e como é que eu dou uma boa aula? Porque eu saber usar o Word e o Excel não quer dizer que eu saiba dar uma boa aula. Então, essa conversa entre o uso da tecnologia e onde está aquele professor que pensa, que reflete, que
que questiona e que forma alunos que pensam, que questionam e que refletem e que têm novas ideias e que criam coisas, onde que isso aparece? Então, até para comentar, por exemplo, uma das pesquisas, essa pesquisa que eu estava contando para vocês, que a gente realizou em parceria com a CESGran Rio, a CESGran Rio formou alguns pesquisadores para filmar, que filmaram professores de matemática do ensino fundamental 2 e médio, dando aula para os seus alunos. E esses professores foram selecionados, eles eram os melhores professores, porque eram assim, os professores que tinham tido... São Paulo tem uma prova de avaliação de professor, uma prova de conhecimento específico. Então, esses professores eram professores que tinham tido nota pelo menos 7 ou mais nessa prova de conhecimento específico, e cujos alunos também tinham ido bem nas avaliações estaduais, que é a avaliação do Saresp. Então, se a gente pensar, era a nata dos professores do Estado de São Paulo de ensino fundamental 2 e médio. E eles filmaram, agora não me lembro exatamente a quantidade de horas, mas eles têm muitas horas filmadas desses professores dando aula. E os professores usam várias tecnologias de informática, como a matemática, né? Nossa, tem vários recursos para você usar nas aulas de matemática. A maioria, com raríssimas exceções, mantém a mesma aula expositiva do quadro negro e giz. Só que agora eu tenho, que nem eu estou fazendo agora, bem expositivo, né? Estou lá com uma apresentação e eu falo, e eu que mexo no computador, e eu que falo, e eu que mostro. Então, se mantém a mesma prática, a mesma escola, com a tecnologia como um enfeite, como um aparato. O que nós pensamos? Como é que essa tecnologia, e, na verdade, a questão não é o uso da tecnologia, é o uso da tecnologia, mas nessa mudança do sentido de como que se comunicam as pessoas hoje, né? E aí, gente, aparecem milhões de polêmicas. Por exemplo, não sei se aqui... Eu acho que aqui não tem só gente do Rio de Janeiro, né? Mas não sei se no Rio de Janeiro divulgaram, mas em São Paulo divulgaram muito. Uma menina de uma escola que fez um Facebook condenando as questões, que denunciava as questões escolares. Como é que fica isso? Quer dizer, a menina usa uma rede social para comunicar as coisas da escola. Então, essa é uma nova mídia, uma nova forma de pensar o mundo. As pessoas estão na rede social o tempo todo. Então, aqui eu não sei, mas eu fui a um congresso há pouco tempo, em São Paulo, que era um congresso organizado pela Microsoft, inclusive, e que todo mundo estava fazendo as anotações do congresso em tablets, e, ao mesmo tempo que estava anotando, olhava o Facebook, olhava seu e-mail, e estava participando do congresso. Aí vai falar, imagina quando eu estava na escola, se eu estivesse fazendo um desenhinho no caderno enquanto a professora explicava, ela já vinha, está desenhando por quê? Né? Então, o que é que são esses alunos e como é que esse ambiente escolar se transforma no uso da tecnologia? Né? Não é só usar ou não a tecnologia. Bom, mas voltando aqui à pesquisa. O que elas olham também, que é muito interessante? Que os alunos, então... É eu com esse microfone? É para tu não acordar, que susto. Bom, a tecnologia dando seu sinal de oi, estou aqui. Bom, então, o que elas olham? Na Argentina, tal qual no Brasil, a maioria dos alunos, mesmo que estão frequentando... Ótimo. Obrigada, hein? Então, a maioria dos alunos, eles usam o computador. E essa ideia, gente, é muito... Assim, ainda tem muita gente que diz, bom, mas aí aluno de escola pública não e tal. Pesquisas recentes mostram
que aluno de escola pública também usa computador. E em qualquer lugar do país. Então, o pé aqui que eu tenho que mudar, eu troco. Então, aqui, essa já é um levantamento de dados que está no especial que a gente fez sobre tecnologia, mas que fala aqui dos brasileiros. Então, onde os brasileiros acessam a internet. Então, hoje em dia, os alunos de escola pública brasileira, desde a educação infantil, conhecem um computador. Então, muitas vezes, os alunos podem não ter, sei lá, geladeira hoje em dia tem bastante, mas era a mesma coisa que acontecia nos anos 80 com TV, que todo lugar, toda casa, favela tinha uma TV. Hoje em dia, as pessoas usam computador. Nem sempre eles têm acesso à internet, mas têm acesso ao computador. E isso porque a gente está falando de computador, mas nós podemos pensar também, por exemplo, em celular. Então, o celular hoje tem muito mais profusão do que os telefones de linha fixos, né? Então, o que nós estamos pensando, o que acontece? Mesmo esses professores vão dar aula para crianças que têm acesso ao computador, têm acesso à internet, têm acesso ao celular, às câmeras digitais e outras tecnologias. Bom, aí aqui nós fizemos um levantamento, então, quais são os lugares em que os brasileiros mais acessam a internet. E das escolas que têm acesso à internet. Então, olha lá, do 1º ao 5º ano, só 39% das escolas têm acesso à internet. E do 6º ao 9º, 70% das escolas brasileiras têm acesso à internet. Isso é uma questão muito, muito interessante, porque eles têm acesso. Então, essas crianças de 1º ao 5º ano, muitas vezes, que não acessam a internet na escola, acessam em lan house, em locais gratuitos, em casa de amigo, mas você vê basicamente na lan house, né? Essas crianças também estão ali no... Bom, e aí, aqui, especificamente, o que as crianças... É uma pesquisa de como é que as crianças brasileiras já usam o computador e que tipo de uso que eles fazem. Então, 51% das crianças já usaram computador, 27% já acessaram a internet e 25% já perceberam perigo na rede. 90% dessas crianças brincam com jogos, 45% pesquisam para a escola e 34% assistem desenhos e vídeos. Bom, isso para a gente entender um pouco, então, quem são esses alunos e quem são esses professores. E que esse professor está trabalhando com esse aluno aí. Agora, então, a gente pesquisou também qual é a principal diferença entre a maneira como os professores e os alunos veem a tecnologia. Então, os professores, geralmente, a enxergam apenas como um novo modo de fazer coisas antigas. Então, a mesma aula expositiva, só que agora no computador. E os alunos a veem como uma oportunidade de fazer coisas totalmente novas. Para os adultos, é uma ferramenta. Para as crianças, é a fundamentação de tudo o que fazem. Então, os alunos, eles nasceram nessa... Eles não sabem o que é, por exemplo, um toca-fitas, que na minha época era a coisa mais moderna, quando eu era uma criança. Então, e para os adultos, mesmo que sejam adultos mais jovens, ainda prevalece, e quando vai para a escola, esse clima tradicional. Eu acho que está num slide mais para frente. Espera. Bom, então, aqui são os educadores e os computadores. Então, como é que os professores usam a tecnologia? Então, 94% dos professores brasileiros possuem computador pessoal.
79% faz uso pessoal da internet todos os dias ou quase todos. 75% passaram a ter acesso a materiais melhores e mais diversificados. 69% avalia os alunos com trabalhos que utilizam recursos multimídia. 61% puderam adotar novos métodos de ensino e 52% colaboraram mais agora com outros colegas da sua escola. Bom, aí, durante o planejamento das aulas, 93%, quase praticamente 94%, realiza tarefas de rotina, como digitar provas, registrar dados nos diários de classe. Existem várias ferramentas virtuais para o registro de diários de classe, que já são disponibilizados gratuitamente em alguns sistemas, né? 84,6% produzem materiais didáticos simples, como provas, exercícios utilizando editores de textos ou planilhas. 61,5% realizam pesquisas em diversas fontes. 31,4% trocam experiências com outros profissionais da sua escola. 21,3% consultam especialistas dos conteúdos a serem trabalhados. 20,1% trocam experiências com profissionais de outras escolas ou instituições. 9% não utiliza computador. 3,8% produzem materiais didáticos mais complexos, como apostilas e apresentações com editor de slides, sites e softwares de criação. Então, o que eu acho que é interessante tudo isso, gente? A gente pensar um pouco que, quando a gente fala do uso da tecnologia, a gente está falando de uma ampla gama de possibilidades. Então, uma possibilidade que parece que, ao que tudo indica, é o que os professores brasileiros mais estão usando, são ferramentas ou programas que contribuem para a organização do próprio trabalho, administrativa, o pessoal do trabalho dele. Então, fazer diário de classe, organizar as notas, preparar uma prova, que eram coisas que, por exemplo, antigamente a gente fazia com um mimeógrafo uma prova, e agora a gente usa um recurso multimídia, usa o recurso do computador. Então, ao que tudo indica, ainda basicamente, o uso básico é muito mais para a organização do seu ofício do que na prática com os seus alunos. A prática com seus alunos, 3,8% tem algo mais voltado para dinâmicas ou trabalhos com os seus alunos. E aí nós estamos falando de professores em geral, não professor de sala de informática, tá? A ideia é como é que essa tecnologia está inserida no ensino das diferentes disciplinas de um professor de ensino fundamental, de educação infantil e do ensino fundamental 2, né? Ai, obrigada. Bom, aí voltando então para a pesquisa na Argentina, o que essas duas investigadoras, as duas pesquisadoras, elas observaram também que continua se mantendo esse modelo baseado na transmissão da informação. E quando os professores usam alguma coisa, é para ilustrar um tema, usando PowerPoint, ou a internet como fonte de informação. Então, pede para os alunos pesquisarem na internet, ou os próprios professores pesquisam na internet, ou ilustram com o PowerPoint. Por outro lado, o quadro não muda quando a gente fala de alunos na escola. Então, esse mesmo aluno, que a gente chama muitas vezes de nativo digital, porque ele nasceu numa época em que as coisas já existe essa tecnologia de forma muito rápida, né? Abundante e acessível a todos,
E esse mesmo aluno, quando está na escola, ele usa a tecnologia de forma muito semelhante à dos professores, para pesquisar na internet, para apresentar algum trabalho, e não sai muito disso, né? Então, e aí a Daniele, que é uma das pesquisadoras, ela fala ainda que o que tem aparecido de forma mais branda, mais devagarzinho, o uso de correio eletrônico e das redes sociais. Então, a gente vê algumas práticas ainda voltadas para blog, para alguns usos de redes sociais, quando algumas redes que se faz internamente, mesmo dentro da própria escola, e um pouco de correio eletrônico. Tá? Não que não existam práticas de professores voltadas para isso, existem, mas numa escala muito menor, pensando na infinidade, no número de professores que a gente tem no Brasil. Bom, aí, gente, eu pus aqui rapidamente só algo que está muito, que é muito parecido com a exposição que está lá embaixo, por isso que eu fiquei pensando, olha o que acontece, como a exposição eu não tinha visto antes, que é essa ideia do que recursos foram aparecendo e foram sendo incorporados na escola ao longo do tempo. Então, o quadro e o giz existe na escola desde o século XVIII. Né? E eles, desde os anos 80, mais ou menos, eles têm dividido o espaço com quadro branco e pincel atômico. Então, em muitas escolas, esse quadro foi substituído pelo quadro branco e tal. Em 87 aparece o mimeógrafo, que hoje em dia muita gente condena, agora nem mais, porque nem existe mais, virou peça de museu, mas durante uma época era condenado o mimeógrafo. Então, era uma época que, nossa, o mimeógrafo, que bárbaro, que a gente podia usar o mimeógrafo. Aí passou a se condenar o mimeógrafo e hoje um ou outro ainda tem. E se a gente pensar que o mimeógrafo era essa tecnologia, por que será que durante um tempo na história a gente condenou o mimeógrafo? Então, falo por mim, que estou aí na educação faz tempo, que assim, teve uma época que eu usava mimeógrafo, era tudo que eu ia fazer, era rodando mimeógrafo. Depois, não pode mais usar. O que não podia usar? O mimeógrafo, ou o que eu fazia com o mimeógrafo, que era algo que não era adequado. Então, obviamente, gente, se a gente pensar no mimeógrafo como recurso tecnológico, ele tem seus limites. Por exemplo, você começa, você imprime, você roda 5 páginas, está ótimo. Se você tem que rodar 40 páginas, ele vai ficar gasto. Ele não sei quem que aqui conhece mimeógrafo ou já usou, mas ele vai ficando gasto e não dá mais para enxergar o que está sendo, o que está lá na folha. Então, esse é um problema técnico do mimeógrafo. Agora, a gente condenava o mimeógrafo, não pelo mimeógrafo, mas pelo uso que a gente fazia do mimeógrafo, que eram práticas voltadas para pouca criação do aluno. Então, o mimeógrafo, por exemplo, na educação infantil, nas séries iniciais, era usado como cópia, como desenhos para a criança colorir dentro. Então, não tinha uma abertura para a criação e pensar do aluno. Agora, se eu proponho a leitura de um texto e quero dar um texto rodado no mimeógrafo, a princípio não teria nenhum problema. O problema é que se eu rodo muitas páginas do texto, além de ser trabalhoso, vou ficar bem musculosa assim no braço, mas ele pode começar a falhar e não dá para não ter legibilidade, né, do limite dele. Bom, e em 1900 também aparece esse epixcópio, que era uma tela que projeta uma tela objetos nas superfícies opacas. Então, você punha como uma fotografia em cima dele e ele projetava, aquilo era o máximo e tal, tinha que ser em salas escuras. Bom,
Em 1950 apareceu a grande tecnologia que é bastante usada até hoje, que é o retroprojetor, né? O retroprojetor foi uma das grandes inovações, e isso foi bastante usado em sala de aula, e acredito que muitas escolas ainda usem o retroprojetor, mas cada vez menos ele tem sido utilizado, né? Porque você tinha que preparar a transparência, organizar a transparência, colocar no retroprojetor e aí utilizar. Bom, de qualquer forma, eu acho que existem várias outras possibilidades. Por exemplo, quando a gente pensa, o retroprojetor, então ele também estava voltado para uma coisa mais expositiva? Necessariamente não. Então, por exemplo, eu me lembro de vários trabalhos de professoras que faziam trabalho de arte, de colocar, por exemplo, um desenho que era iniciado no retroprojetor, ele projetava de maneira bem grande na parede, e as crianças podiam continuar a pintura de um painel, né, que era uma coisa grande, a partir de um desenho iniciado por um artista plástico. Então, era uma intervenção artística usando o retroprojetor. Então, eu estou dizendo tudo isso, gente, para a gente pensar o seguinte: bom, esses instrumentos eles vão aparecendo ao longo da história, que muitas vezes eles têm uso mais escolares, como o mimeógrafo, o retroprojetor, eles estão muito vinculados à escola mesmo. Mas eles têm um uso escolar, mas eles podem ter um uso mais criativo, de pensamento, de reflexão. Bom, em 71 aparece o computador e começa a ser usado em algumas escolas. Aqui no Rio de Janeiro foi um dos pioneiros a usar o computador, né? E de se pensar também para o uso das crianças. Então, eu, pelo menos, lembro, quando quando começou a se usar o computador, eu estava em sala de aula, a gente o computador era usado muito mais para fins de secretaria, então, que se mantém em muitas escolas ainda hoje. Então, a gente usava para arrumar notas, para fazer relatório, boletim de pais. Aí o professor ia, muitas vezes a gente escrevia à mão e a secretária passava para o computador. Então, logo no iniciozinho, tinha esse tempo da gente produzir de um jeito e depois ia para o computador e compartilhado e tal. Bom, em 84 surge nosso amigo Data Show, esse aqui presente, usado até hoje, e que muitas vezes também as escolas incorporaram e tem sido usado. Então, o Data Show não foi criado diretamente para a escola, o computador também de jeito nenhum, mas ele teve uso grande na escola. O Data Show ele é muito mais vinculado a apresentações, a grandes apresentações em palestras, mas foi bastante utilizado na escola também. Bom, só em 90 nós temos, então, a internet. Se a gente pensar em termos de história, a internet é um evento bem recente, né? Porque nós temos em 90 para cá temos pouco tempo né, de início da internet. A vida de muita gente aqui começou em 90, não. Mas é um tempo de história pequeno, se a gente pensar lá no tempo que nós temos quadro giz. Então, como é que isso está incorporado a práticas que vêm desde lá de 1800, tão tradicionais e tão arraigadas no âmbito escolar? Então, como que isso vai ser usado não é uma discussão, é recente em termos da história, mas nós já estamos com ela há bastante tempo por aí para poder pensar, né? Bom, em 91 surge a lousa digital, que surge muito para o uso na escola, mas ela não foi incorporada, ela começa a ter a aparecer de uma forma mais consistente dentro das escolas atualmente, né? Estou pensando em escola pública, tá, gente? Que é a nossa maioria, a maioria das escolas aí. Então, a gente tem o uso de lousa digital nas escolas públicas, algumas redes que favorecem o uso da lousa digital, mas, por ser um equipamento que ainda é caro, não é algo tão acessível, né?
Bom, em 2010, os tablets, né, que surgem cada vez uma nova versão, começa com muita força nos Estados Unidos e que aqui no Brasil também começa a ter bastante força. Muita gente hoje em dia usa os tablets. Aqui no Brasil tinha esse programa recente do MEC de distribuir os tablets para os alunos, para docentes do ensino médio, né? Para docentes e alunos de ensino médio. Bom, isso, então, gente, só para a gente olhar rapidinho, que tipo de... como é que a gente estava... Como é que isso foi andando e como é que foram mudando, então, isso foi entrando na escola, foi usando, como é que era usado, né? Bom, aí outro dado relevante dessas pesquisas também é que esses recursos chegaram muitas vezes às escolas, mas em muitas delas estão fechados aí as 7 chaves e os professores não têm acesso. Então, é muito comum você visitar uma escola. Tem sala de informática? Tem. Está lá trancada a chave com a diretora. E os professores não entram nem no laboratório de informática. Quer dizer, primeiro, a tecnologia fica num laboratório, numa coisa que é ali. Então, aqui eu estou na sala de aula, dando a minha aula, e ali está a tecnologia fechada naquele laboratório. Não é algo que está conversando. E muitas vezes está no laboratório e fica fechada porque não tem um técnico. Então, se os professores mexerem, desconfiguram o computador, entra vírus, erra, deleta sistema, sei lá o que faz, fica trancado. E então a gente continua com práticas extremamente tradicionais e que não se aproveita esse potencial cooperativo e colaborativo das tecnologias da informação e da comunicação. Eu, particularmente, gente, sou muito partidária de algo que na internet a gente vê muito, que são sistemas colaborativos, que muitas vezes eles aparecem até de maneira meio... como dizer? Eles não são legalmente reconhecidos, às vezes. Por exemplo, que nem legenda de filme. Não sei quem aqui tem prática de baixar filmes da internet, o que não é uma prática legal. Mas, de qualquer maneira, me impressiona muito como é que um filme recém-lançado nos Estados Unidos tem legenda em português na internet. Então, tem alguém que gasta o tempo para fazer a legenda do filme, sem ganhar nada com isso. Por quê? É uma ideia, é um pensamento atual que é uma prática colaborativa. Então, para falar de outros sistemas que aí são legalmente reconhecidos, por exemplo, o sistema que o governo federal começou a implementar nas escolas, que é o Linux, ele é inteiro construído de maneira colaborativa. Então, essa ideia do colaborativo é muito interessante. Eu vou falar um pouquinho de um sistema aqui, que é um sistema dos ambientes virtuais de aprendizagem, que é o sistema Moodle, que é uma plataforma colaborativa. Então, isso, para mim, é um dos grandes avanços do uso das tecnologias na escola, porque muda a forma de pensar de uma sociedade. Então, eu faço coisas em comum com um grupo que muitas vezes não está perto, não está do meu lado, eu não conheço fisicamente, só conheço virtualmente, né? Bom, aí nós temos, não sei se vocês conhecem, o César Coll é um grande pesquisador espanhol, responsável pela reformulação do currículo na Espanha, que recentemente tem estudado com mais profundidade o uso das tecnologias da informação e comunicação, e então, ele também fala a mesma coisa que conclui a pesquisa da Argentina e que conclui os dados que foi levantando aqui no Brasil também. Bom, aqui, só para, então, ir finalizando, eu queria contar para vocês, então, como é que nós organizamos esse guia da tecnologia na educação, que é esse material que eu não tenho 2 exemplares, só depois, se der para sortear, eu posso disponibilizar. Então, esse guia, a gente tentou organizar
de acordo com os usos que a gente faz da tecnologia na sala de aula. Então, a gestão da escola, rumo ao mundo conectado. Então, aí tem a ver com esse uso de secretaria, de gestão mesmo escolar, não só de secretaria, mas de reunião, de tal. O professor usando a internet, os alunos, então, entre a conversa, o professor e o uso da internet, mas e os alunos, que são os alunos desse professor, e alguns recursos nas diferentes disciplinas. Tá? Então, a gente tentou colocar casos, pessoas que já usam e dicas de programas que a gente que é possível utilizar. Eu vou apresentar para vocês rapidamente algumas dessas dicas que a gente tentou levantar, porque que o professor pode usar de maneira rápida na escola. Então, a gente sempre prioriza os que são gratuitos, porque são acesso à maioria dos professores. E fomos colocando. Então, por exemplo, esse primeiro é para organizar projetos online, que se chama TeamQuest, também é gratuito. Para construir uma prova ou atividades. O outro, criar aulas com imagens e áudio. Um outro para baixar animações e simulações. Um outro para estudar segurança na web. Então, a gente foi tentando levantar algumas dicas e algumas possibilidades de uso de alguns programas que estão aí disponíveis e que, às vezes, os professores não sabem. Né? Bom, outro uso que a gente acha muito recomendado, que a tecnologia pode favorecer, quer dizer, então, além de colaborar com esse... De colaborar com esse ambiente, de ajudar, de colaborar, não, favorecer o ambiente colaborativo, esse ambiente colaborativo é muito, muito interessante, principalmente quando a gente tem as crianças com necessidades educacionais especiais. Não só para as crianças, porque tudo isso favorece, na verdade, o respeito a diferentes ritmos de aprendizagem, que vale para toda e qualquer criança. Mas, especificamente, para as crianças que têm alguma necessidade especial. Então, o fato de você poder trabalhar com essas ferramentas da tecnologia, os alunos podem produzir processos pessoais também, dentro dessa colaboração geral, o pessoal de cada um. E para as crianças com necessidades especiais, então, a gente coloca também algumas dicas de também softwares, programas gratuitos que podem ajudar em determinadas questões. Então, o Eugênio ele é português de Portugal, mas é um programa muito bacana, que tem a ver com leitura e escrita. O Kit Saci é outro muito interessante e tal. Ali tem o Kit Saci de novo. Quer dizer, o Kit Saci tem várias possibilidades, né? Ele é bem usado. Bom, aí só por fim, gente, para finalizar aqui, então, eu só queria falar um pouquinho como é que os professores, que os professores buscam os seus materiais na internet. Então, o portal do MEC é um portal de muito acesso, o portal da Secretaria Municipal, o acervo da escola em que atua, outros portais educativos, e só 6,8% não costumam acessar materiais digitais. O que a gente tentou fazer no guia também era dar dicas, gente, para esses acessos na internet. Então, por exemplo, a grande maioria dos museus do mundo tem acervo digital. E, muitas vezes, tem não só acervo, como muitas vezes tem visita digital. Então, você consegue entrar com os alunos e visitar o museu. E aí, muitas vezes, os professores falam, eu não posso ver museu porque na minha cidade não tem. Eu moro numa cidade pequenininha, não tem museu. Ou tenho dificuldade de levar meus alunos ao museu. Então, tem coisas que só são possíveis porque tem internet.
isso que era algo que vale a pena a gente trazer para a sala de aula. O que só é possível, porque eu tenho aquilo, está disponível, e muitas vezes a gente, nós professoras, e aí me falo totalmente, me coloco desse lado, a gente não sabe aonde buscar. Então, como é que eu busco determinadas coisas? Que tipos de recurso eu tenho? Que jeito que a gente aprende? Mexendo, buscando, entrando, olhando. Óbvio que sempre tendo algumas dicas, né? Bom. E aí, gente, só agora, para finalizar um pouquinho, eu queria falar de uma outra possibilidade de uso em sala de aula, que é o ambiente virtual de aprendizagem, o que chamam de AVA. Porque eu quero dar uma atenção especial para essa ferramenta, porque eu sou o adulto, né? Fala ferramenta, né? Então, para esse tipo de ambiente, porque eu acho que quando a gente pensa na formação, quando me convidaram para vir aqui conversar com vocês sobre a formação de professores e o uso de tecnologia, me vem na cabeça duas coisas diferentes. Uma é como é que eu uso a tecnologia na minha sala de aula, e a outra é como é que eu uso a tecnologia a serviço da formação de professores. Então, o ambiente virtual de aprendizagem tem muitos professores que usam na sala de aula com os seus alunos, o que é uma coisa bastante interessante. No guia a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o uso do AVA na formação de professores, que é algo que a Fundação também tem feito. Que nós temos investido muito nesses últimos tempos, que são os cursos online. Então, por que eu quis ressaltar um pouco aqui o curso online? Atualmente, nós estamos aí com 2 cursos acontecendo, acabaram de acontecer 2, tem mais 2 cursos acontecendo, que são turmas piloto em parceria com outras instituições. Então, tem nesses cursos de leitura, a Fundação Vitor Tivita e a Fundação Itaú Social. Esses cursos, por que funcionam como turma piloto? Eles são leituras na primeira infância, educação infantil e primeiras séries do ensino fundamental, e funcionam como turma piloto porque a gente sentiu necessidade de aprender a como é que a gente mexe num ambiente virtual de aprendizagem. Que recursos são esses que a gente pode utilizar e que só podem ser utilizados na internet, não podem ser usados no presencial. Então, isso, para nós, professores, é um grande desafio. Então, eu queria falar um pouco desse ponto de vista, de quem é professor, eu coordeno esses cursos na Fundação, e como é que a gente fez os primeiros e foi aprendendo a fazer os que tem agora, né? Então, em 2011, a gente fez alguns 9 cursos voltados para a formação em matemática. E é muito interessante como é que a gente construiu os primeiros cursos e como é que a gente constrói agora. Porque os primeiros cursos que a gente construiu, a gente pensava numa lógica do presencial, porque a gente pelo menos, eu dou aula presencialmente. E aí a gente teve que construir uns virtuais. Como é que a gente faz isso? Quais são os desafios? Então, tem coisa que eu acho que é o mais interessante, que você só consegue fazer fazendo virtualmente, que você não faz presencialmente. Por exemplo, nesses cursos que nós temos agora, tem vários deles, é porque aqui não dá para acessar a internet, mas tem muitos deles que os grupos trabalham de maneira colaborativa, escrevendo textos como faz a Wikipédia. Só que aqui a gente tem uma página da Wiki, é uma das ferramentas possíveis, em que todos os participantes escrevem, produzem um determinado texto. Outra coisa que eu acho que é muito interessante, olha, aqui nos de matemática, teve um curso que a gente abriu geral para leitores Nova Escola, que podia se inscrever gratuitamente. E depois nós fizemos mais alguns em parceria com o Instituto Ayrton Senna, e que aí eram abertos, era público pagante. Então, como a gente não tinha verba para realizar, a gente abriu para inscrição, as pessoas pagavam e frequentavam os cursos.
Os que a gente tem atualmente são coordenadores, pessoas de equipes de secretarias escolhidas pelo Itaú Social e pela Fundação Vitor Tivita. Então, é um grupo mais fechado. Mas, em todos eles, o que me chama a atenção, ó, nós temos 22 estados brasileiros, 130 municípios. Então, nós temos professor, gestor e estudante universitário, no mesmo curso. Tinha gente que morava na Alemanha. Tinha 2 alunos que não moravam em São Paulo, no Brasil, moravam na Alemanha, faziam parte desse curso. O que eu acho que o que me chama a atenção, gente, que é uma possibilidade, num país como o que a gente tem, de você juntar um grupo que você não junta nunca no encontro presencial. Ou se junta no encontro presencial, é um evento como esse, sei lá, um evento, vem todo mundo, vem para cá, faz o evento, depois cada um volta para a sua sala de aula, nos seus estados, nos seus municípios. Aqui não, cada um está no seu município, está no seu estado e conversa virtualmente com todas essas pessoas. Um pouquinho antes, hoje mesmo, eu estava vindo para cá, antes de embarcar para vir para cá, eu estava olhando e-mail no aeroporto, recebi um e-mail de uma pessoa, de um grupo de Ariquemes, que eu não sei se vocês conhecem, fica em Rondônia, no interior de Rondônia, porque eu tenho que fazer uma reunião online com eles, desses cursos, na sexta-feira. Aí elas falam, que horas que você pode? Que horas? Eu falo, vamos fazer bem cedo. Aí elas, bem cedo daqui ou bem cedo daí? Então, porque eles não têm horário de verão. Em São Paulo, a gente está no horário de verão. Então, eles estão 2 horas antes. O meu bem cedo, para eles, é de madrugada. Então, não, bem cedo deles e mais ou menos no meio da manhã para a gente. Então, mas é uma possibilidade riquíssima para esse tipo de encontro, de troca, né? E aí, gente, só para finalizar, eu coloquei aqui para vocês alguns depoimentos desses participantes do curso, para a gente pensar um pouquinho que tipo de aprendizagem que se dá, porque, por exemplo, nenhum desses cursos é voltado para o ensino da tecnologia. Tá? Então, a gente tem até um pedaço... era isso que eu falo, esqueci do vídeo. Eu ia pôr um vídeo para vocês, mas a gente põe daqui a pouco. Até aqui, eu estava pensando como é que se usa a tecnologia como fim com seus alunos. Aqui, a gente está falando do uso da tecnologia como meio para a formação. Então, ali é o conteúdo que os professores têm que ensinar, e aqui eu tenho como meio da sua própria formação. Então, esse é um curso de leitura na primeira infância. Não é o uso da tecnologia ou ler em tablets com as crianças. Não. A gente está falando sobre leitura de livros literários, assim como a gente conhece tradicionalmente. Esses outros é matemática. Às vezes, até tem uns que têm voltados para o uso da calculadora, do Excel, mas necessariamente não. É como é que eu ensino o sistema de numeração, como é que eu ensino adição, subtração, multiplicação, divisão. O que a tecnologia entra aqui como um meio que está favorecendo todo esse encontro, né? Bom, e aí, então, a gente selecionou esses depoimentos de pessoas de diferentes municípios, de diferentes lugares do país, só para vocês terem uma ideia de que tipo de coisa, o que os participantes aprendem em cursos como esse, que muitas vezes não conseguem aprender num curso presencial, porque o curso virtual favorece esse encontro, essa comunidade colaborativa muito mais ampla, né? Bom, aí é bem basicamente, então, que eles estão... então, nós temos Rio de Janeiro, Iraquara, na Bahia, Araraquara, em São Paulo. Vou passar rapidamente, só para dar tempo de ver o videozinho. Tremembé, também, em São Paulo. Então, nós temos essa moça, é uma coordenadora pedagógica da rede estadual de São Paulo. Aqui nós temos uma estudante de pedagogia. Essa outra moça é professora. Essa de Alagoas, já está aqui.
Bagé, Rio Grande do Sul. Benjamin Constant, na Amazônia. Então, a gente tem gente do Brasil todo. De maneira geral, gente, então é isso. O que eu queria mostrar para vocês agora, acho que dá tempo ainda, rapidinho, um videozinho, que nós produzimos, associado a esse especial, que tem tanto depoimento de crianças como de professores do uso dessas tecnologias na sala de aula, tá? Você coloca, Evandro? Pra mim, a importância da internet é toda, porque com a internet você pode fazer tudo. Imagina se não tivesse internet. Você tem que ficar lá escrevendo carta todo dia, pegar pro correio e enviar pro seus amigos lá. Imagina se não tivesse internet, a gente fosse pesquisar alguma coisa. A gente tem que ferrar a cara tentando achar lá aquilo. Então a internet é a melhor coisa que pode existir, assim, pra fazer tudo e a hora que você quiser. Eu mexo assim na internet, sou monitora de tecnologia. Agora eu vou te mostrar um grupo, é esse grupo que foi que me tornou monitora direito. Esse foi o Elite Adão, que tem todas as pessoas da sala, esse negócio. Aqui é o meu blog pessoal. Eu tenho um blog da escola de trabalho, mas o meu pessoal é melhor, que aqui eu posto tudo o que eu quero. Eu só tenho como amigo aqui pessoas, amigo mesmo, e no de trabalho eu tenho quase todo mundo da escola. Eu tinha um certo receio com a internet, né? Eu já não gostava muito, só tinha Orkut só, eu não mexia muito. Eu usava com eles para fazer pesquisas. Vamos fazer um trabalho, ia todo mundo pro laboratório, eu fazia. Mas eu já tinha aquele receio, não usava muito, porque eu sou professora de língua portuguesa, então eu gosto muito de pegar no livro na mão e ler. Mas aí a Gisele começou a conversar comigo, meus alunos começaram a conversar, não, tia, vamos fazer algumas coisas. Aí começaram a fazer tudo pra mim. Aí fizeram meu blog, aí eles mesmos começaram a postar as coisas, minhas atividades no blog. Aí eu acabei tomando gostinho. Tá bem, agora eu mesmo já posto minhas coisas no blog. E assim, é muito interessante ver como uma criança pode passar uma bagagem tão boa pra gente. E a grande sacada no projeto da escola, que é o projeto de monitoria tecnológica, foi perceber que os alunos tinham maior facilidade para a utilização das novas tecnologias e os professores tinham um pouco de resistência. Então a ideia foi levar os alunos a serem tutores dos seus professores para trabalhar com as novas tecnologias. Então eles ensinaram os professores a descarregar câmera, fazer blog, fazer contas em redes sociais, criar grupos, e a partir daí os professores começaram a utilizar mais facilmente os recursos e até sem essa coisa da resistência, porque como o aluno está próximo, está ali na sala e não precisa pedir ajuda a outra pessoa, né, as coisas começaram a fluir. E hoje a gente é na rede municipal carioca, a escola que tem o maior número de blogs. 80% dos nossos professores têm blog. E 70% estão nas redes sociais. A escola tem grupos de discussão de educação nas redes sociais. Um dos grupos, inclusive, é administrado pelos alunos, né, em que eles falam sobre passeios da escola, sobre reivindicações, como se fosse uma continuação do Grêmio Estudantil. A primeira etapa ligou o computador. Como ligar o computador, eu acho que muita gente já sabe. Apertou nesse botãozinho aqui, estão vendo? Com a luzinha acesa, azul. Depois que ligar, vai apertar no aluno, ou professor, ou estagiário, no que tiver no computador. Depois vai abrir na página da internet, que é aquele Ezinho.
lá em cima na barrinha, eu acho mais fácil ir no Google direto e lá no Google escrever, vamos lá, criar um blog. Abriu nessa página, e aí você vai clicar lá em cima no vermelhinho, inscreva-se. Tem primeira, segunda e terceira etapa. Vamos para a primeira etapa, que é bota nome, embaixo o e-mail de usuário que ela usa. Agora vamos criar uma senha. A senha não pode ser nem muito curta e nem muito fraca, porque senão um hacker pode manipular facinho. Aperta lá, concordo com os termos do serviço e a política de privacidade. O blog, a gente faz coisas assim na sala que dá a impressão assim, e a gente tá fazendo isso, não tá nem percebendo que dá pra colocar lá e vai lá, coloca. Os alunos, eles são monitores dos professores e dos alunos que ainda não estão inseridos nessa questão do mundo tecnológico, das redes sociais, da internet. A contribuição vem da autonomia que eles acabam adquirindo com as tecnologias, de buscar as fontes de pesquisa, de, não entendi isso, eu vou ver uma videoaula, porque eles sabem procurar as coisas no YouTube, sabem ver, agora eu vou procurar em outro site, porque eu sei que existe esse site e tal. Então isso beneficia muito eles no segundo segmento. Nesse período todo, trabalhando com internet, com a informática, esse acesso para eles passaram a desenvolver um bom trabalho na sala de aula, uma boa escrita, um vocabulário muito vasto e um conhecimento muito grande, a ponto de eu me mencionar com os poemas deles. Então, acho assim, que a internet serviu para ajudar nisso, ampliar o conhecimento deles para eles escreverem cada vez melhor e transmitir a outras pessoas esse conhecimento. Então, por isso que eu posto em blog, tudo que eles fazem, para outras pessoas também tenham acesso, ver que é possível sim, numa comunidade muito carente, eles terem um bom desenvolvimento, que não é só coisa de colégio particular. É coisa de colégio público, sim, basta o professor ter boa vontade. O professor tendo boa vontade, tudo flui bem. Aqui na monitoria, às vezes, nós ganhamos certos tipos de trabalho que eu não acho bom tirar tudo da cabeça, porque na nossa cabeça não tem todo tipo de sabedoria, porque ninguém é perfeito. Na internet, a gente encontra um pouco mais além do que a gente quer. A monitoria, ela é interessante porque quando o aluno está ali tutoriando o professor para a utilização das tecnologias, ele também está sendo mediado pelo professor. É aquela questão do conhecimento colaborativo. O aluno entra com conhecimento tecnológico, o professor entra com a mediação desse conhecimento. Então ele vai ali ajudando o aluno, olha, isso aqui é melhor, isso aqui é mais interessante. Ele acaba entendendo isso e até incorporando para o que ele leva para casa também. Eu chego da escola, eu sento às vezes, vejo se tem internet, sento, começo a entrar, mexo no Facebook, no Twitter, às vezes fico um tempão até de noite. Mexo em Twitter, faço de grupo às vezes, converso com os amigos. O que é mais legal? O Wagner pediu pra avisar que tá conversando comigo. Aí eu escrevo, coloco, posto. Também tem os poemas que eu faço com minha colega que mora ali. O nome do poema é Um Dia e Uma Noite. Um dia e uma noite, como pode pensar, se o sol vai raiar. Um dia sem você não dá pra viver. Por favor, você vá pro meu coração, que é meu coração, você vai levar. Minha mãe foi lá, me deu um celular. Aí não tinha nada pra fazer, ela tava trabalhando. Aí eu ficava na casa da mãe do meu padrasto. Aí lá tinha uma rua e passava gente assim. Aí eu peguei o celular, coloquei no vídeo, comecei a parar as pessoas, perguntar se elas gostavam de morar, o que faltava no lugar, pra elas poderem morar, pra se alegrar mais. Ficava filmando os lugares que tinham, fingia que tinha um disque de denúncia. Eu fingia que eu era repórter, eu mesma repórter e eu mesma câmera. Eu vou fazer um vídeo
vídeo agora, né, que a gente estava falando sobre segurança na internet. É o primeiro vídeo que eu vou fazer na monitoria. A Vitória Chapeuzinho conectada e o príncipe virtual. E aí nós fazemos blogs, Facebooks, Orkut não, porque Orkut está um pouco fora de moda. Gente, ó, então é só... eu acho que assim, o recado que eu queria dar para vocês, assim, as crianças deram melhor do que eu poderia falar. Só complementando, que eu acho que o que aquela professora fala, que basta a boa vontade do professor, eu acho que não só do professor, como da gestão escolar toda e das políticas públicas, porque essa escola é uma escola aqui no Rio de Janeiro, mas que tem os computadores, um por aluno. E não está indo aqui. Pode passar para o próximo, que é o último já. Então, tem uma vontade do poder público de equipar as escolas, a gestão escolar de favorecer todo o uso desse material e do professor de trazer e utilizar e trazer isso para dentro de sala de aula, né? Gente, estão me falando que não vai dar tempo de abrir para as perguntas, porque acho que vocês têm que sair já para o café e tal. Querendo deixar perguntas, ou me mandar por e-mail, o e-mail está aqui. Agradeço a todo mundo. Senão...